Homem que tentou matar a esposa grávida em Juazeiro do Norte volta a agir. Dessa vez ele esfaqueou a barriga da mulher depois que ela deu à luz a filha do casal. Quem era o jovem morto a tiros em uma barraca de praia da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza? E o foragido da Justiça da Bahia que foi preso na porta da academia no Crato. Ele é suspeito de abusar de um adolescente. Hoje você vai saber se a lei que proíbe entregadores de aplicativo de subir para os apartamentos está mesmo valendo na capital. Saber tudo sobre os preparativos da Caminhada com Maria. Depois de 3 anos, a programação volta a ser presencial para homenagear a padroeira de Fortaleza. Para começar a semana bem informado, você fica com a gente. O Jornal da Cidade está no ar. Boa noite. Boa noite. A polícia do Ceará está em busca de um jovem de 20 anos que tentou matar a ex-companheira 2 vezes. A primeira, quando ela ainda estava grávida da filha do casal. Crime, inclusive, que provocou a antecipação do parto. A segunda foi logo após a criança nascer. A imagem de como ficou a barriga dessa mãe atingida por várias facadas é assustadora, porque revela também como foi a violência. Ela sobreviveu. Ele está foragido. As marcas da agressão estão no corpo da vítima. A mulher de 30 anos ainda se recupera das facadas que perfuraram pulmão, fígado e rim. A tentativa de feminicídio aconteceu 1 mês e 20 dias após a agricultora dar à luz ao 3º filho. O autor do crime, ex-companheiro e pai da bebê. Ele chegou a ser preso em julho deste ano por agredir a mulher durante a gravidez. A violência antecipou o parto e o bebê nasceu aos 8 meses. O suspeito foi detido e liberado no dia seguinte. Na audiência de custódia, saiu com tornozeleira eletrônica, equipamento que ele violou para agredir a mulher pela 2ª vez. Quando eu abri a porta, ele foi entrando, aí disse, eu vou cortar a tornozeleira que a polícia está atrás de mim. Aí entrou direto, ainda olhei, eu abri mais a porta, olhei para cima e para baixo, para ver se vinha o carro da viatura, não tem? Aí ele entrou, quando ele entrou, eu fui atrás. Ele sentou na cadeira, pegou a faca, sentou e ficou cortando a tornozeleira. Aí eu falei ainda assim, cuidado para tu não se cortar, que essa faca tá amolada. Quando ele levantou, conseguiu cortar, botou em cima do armário a tornozeleira. Aí ia saindo, eu falei, com a faca na mão, ele ia saindo com a faca na mão, ainda eu falei, tu vai deixar essa tornozeleira aqui, a polícia bate aqui. Aí eles, pode me dar aí a sacola? Aí eu fui, fiquei parado ainda olhando para ele, perto da pia. Aí quando eu me abaixei, só senti as duas facadas nas costas. Aí saí correndo, a rodinha na mesa e ele lá atrás. Aí no que eu caí de frente, eu virei bem ligeiro, ele já estava subindo, já estava em cima de mim, não tem? Aí não senti essas outras. Daqui, da barriga, e a do peito e a do cotovelo, nem da mão. Não senti. Segundo a vítima, o relacionamento de 2 anos sempre foi marcado por violência. Agressões físicas, psicológicas e patrimonial. Ele é usuário de drogas e não trabalha. Ficou inconformado com o fim do relacionamento. Ele chega a criar conta falsa, tentando lhe monitorar. Como é isso? Que ele já fez conta falsa e eu descobri que era ele. Aí eu creio que eu tenho umas contas falsas ali que seja ele também. Gente, supostamente uma conta, uma outra pessoa, ele se passando por outra pessoa, mandando mensagem? Isso. Falando, perguntando. Perguntando como que eu tô, querendo saber meu endereço, só porque eu não falo. Eu digo que tô bem, aí quando chega na parte do endereço, eu mudo de assunto. E às vezes nem respondo também e sai. Enquanto o suspeito está solto, a mulher, vítima das agressões, segue escondida. É medo também dele chegar aí, fazer alguma coisa. Porque tá solto ainda, né? Que ele chegou uma vez a comentar bem antes que ia atrás de mim, onde eu fosse, para me matar, que ia matar minha família. Desespero dessa mulher. 2ª tentativa de feminicídio. A gente vai ficar acompanhando esse caso muito de perto. E mais de 300 celulares foram apreendidos dentro de um ônibus em Iguatu, no centro-sul do estado.
Toda a carga estava sem nota fiscal e guardada no bagageiro do veículo. Ao ser questionado pelos policiais, o motorista disse que não sabia de quem eram as mercadorias, mas assumiu ter recebido uma quantia em dinheiro para fazer a entrega dos aparelhos em vários lugares do Ceará. Ele foi preso. As equipes também encontraram no ônibus relógios e outros eletrônicos. A mercadoria ia ser deixada ali na área sul do Ceará para ser distribuída por todo o Ceará, né, porque era muita coisa mesmo, realmente. Toda essa carga sem nota, sem procedência, sem nada registrado, né, configurando aí o crime de descaminho, né? Uma criança de apenas 8 anos morreu atropelada em Pentecoste, no norte do estado. As informações com Jonas Deisson. Um garoto de 8 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado no bairro Pedreira, em Pentecoste, no interior do estado. A criança, identificada como Osmar Lucas de Oliveira, foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Osmar era natural da cidade de Itapajé e estava a passeio na cidade de Pentecostes. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar pela morte do garoto. Antônio Alves da Silva, de 64 anos, e Francisco Erinaldo Bezerra da Silva, de 42 anos, foram presos em flagrante. A dupla foi conduzida para a unidade policial, onde o condutor do automóvel foi autuado por embriaguez ao volante e também por homicídio culposo no trânsito. Já o passageiro foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Eles agora estão à disposição da Justiça. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. O empresário e 2 ex-policiais militares foram indiciados pela morte de um advogado no bairro Parquelândia, em Fortaleza, no mês de maio. O motivo do crime foi desvendado pela polícia durante as investigações e, ao vivo, a Fernanda de Castro nos traz mais detalhes desse caso. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Isso mesmo, o advogado Francisco de Ângeles Duarte Soares foi assassinado em maio deste ano, enquanto chegava em casa na Parquelândia. E agora, 2 ex-policiais militares e um empresário estão sendo indiciados pelo crime. São eles o ex-PM Glauco Sérgio Soares de Bonfim, que já tem antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, o ex-PM também José Luciano Souza de Queiroz, que responde por homicídio, porte ilegal de arma e também por lesão corporal. E o empresário do ramo da saúde, Ernesto Vladimir Oliveira Barroso, apontado nas investigações da Polícia Civil como o mandante do crime. Também tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas. A gente vai continuar acompanhando este caso. Volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Fernanda. Morreu hoje a 2ª vítima de um ataque a tiros registrado na beira-mar de Fortaleza. Várias pessoas que aproveitavam o dia de sol testemunharam esse crime. De acordo com a polícia, uma das vítimas tinha antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa. Os homens atingidos estavam sentados na faixa de areia quando os suspeitos chegaram atirando. 6 disparos foram ouvidos. Houve correria entre as pessoas que estavam na Avenida Beira-Mar, cartão postal bastante movimentado, especialmente aos domingos. Um dos alvos da ação criminosa morreu no local. Ele tinha 21 anos e antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa. O outro, também de 21 anos, foi socorrido, mas morreu hoje no hospital. Instantes após o crime, 2 pessoas foram presas. Leandro Ávilas Oliveira Correia, de 23 anos, e Bezaliel Moreira, de 20, com antecedentes criminais por roubo, foram capturados ainda com 2 revólveres e 13 munições. Morreu neste domingo, Dia dos Pais, o corretor de imóveis Regis Feitosa, que lutava contra um câncer e perdeu os 3 filhos para a mesma doença. Regis tinha 53 anos e portava uma síndrome hereditária rara, que aumenta em até 90% as chances de desenvolvimento de tumores pelo corpo. A condição foi passada para os filhos, que morreram em um intervalo de 4 anos, todos muito jovens. Regis passava pelo 3º tratamento de câncer, mas não resistiu. Ele ficou bastante conhecido nas redes sociais por compartilhar sempre de forma alegre e esperançosa como lidava com as perdas e as etapas do tratamento.
Amanhã é feriado em Fortaleza, dia da padroeira Nossa Senhora da Assunção, e nós vamos ver então como vai ser o funcionamento do comércio na capital. Está aqui no telão, olha só. As lojas do centro da capital podem optar por não abrir ou funcionar em horário reduzido. Já as de shoppings terão um expediente normal, de 10 da manhã às 10 da noite, porém os órgãos públicos, os bancos e as clínicas de saúde que funcionam dentro desses locais estarão fechados, assim como as agências lotéricas, bancárias e dos Correios. Postos de combustíveis, farmácias e supermercados abrirão normalmente. E para celebrar Nossa Senhora da Assunção, os fortalezenses vão participar amanhã da Caminhada com Maria. Após 3 anos, a programação voltará às ruas. Serão 12 quilômetros de percurso do bairro Vila Velha até a Catedral Metropolitana, no centro. Dona Cleide veio ao santuário de Nossa Senhora da Assunção pedir pela família. Ela vai participar da Caminhada com Maria e vai agradecer tudo que foi conquistado até aqui. Fazer uma oraçãozinha, pedir a Nossa Senhora paz, né? Principalmente para as famílias, né? O mundo. Nós precisamos de paz, né? É daqui que nesta terça sai mais uma edição da Caminhada com Maria. Aqui no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, missas desde cedo às 6 da manhã, mas missa também ao meio-dia, com o Bispo Auxiliar, Dom Valdemir, e logo após a Santa Missa, a bênção para o início da caminhada, saindo daqui e percorrendo toda a Avenida Leste-Oeste até a Catedral de Fortaleza. Foram 3 anos sem a caminhada de forma presencial. A ideia é que a padroeira da capital cearense passe por diversos pontos, abençoando o fortalezense. Aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza, a imagem de Nossa Senhora da Assunção será coroada. Este é o ponto final da Caminhada com Maria. Segundo a organização do evento, quem vai participar deste percurso, a orientação é que venha com roupas leves e traga água para se hidratar. Você que vem para a caminhada, traga sua água, permanecer hidratado, roupa leve, tênis, tudo como uma maneira de caminhar cada vez melhor para poder chegar ao destino tranquilamente, cheio de paz e de segurança. Hora de futebol agora? Fortaleza e Ceará viveram situações bem diferentes no Campeonato Brasileiro durante o fim de semana. E quem chega para comentar a rodada é o Bruno Balacó. Meus amigos, nada como uma goleada para espantar uma sequência de resultados negativos. O Fortaleza que o diga, o time se reabilitou no Brasileirão em grande estilo, marcando um gol para cada derrota sofrida de forma consecutiva. E quem pagou o pato foi o Santos, que foi goleado pelo Tricolor por 4-0 na Arena Castelão. Uma partida onde o Fortaleza teve uma atuação avassaladora no segundo tempo. Logo no início da etapa final, o Leão abriu o placar com um gol de Manuel Machuca. E depois, nos 10 minutos finais da partida, a equipe de Vojvoda deslanchou no jogo. Foram 3 gols quase que seguidos. Primeiro com o zagueiro Tite, depois o volante Caio Alexandre e nos acréscimos, Bruno Pacheco deu números finais ao marcador. Vitória muito importante para o Fortaleza, que se distancia do Z4 e que volta agora a colar na briga daquele pelotão que luta pela Libertadores da América. E o Ceará, hein? O Alvinegro teve um final de semana para esquecer, sofrendo mais uma derrota. Dessa vez o revés foi para a equipe do Vitória, jogando lá em Salvador, na Bahia. O Alvinegro começou mal a partida e tomou um gol logo no início do jogo, aos 13 minutos, após um pênalti bobo cometido pelo Eric. Na cobrança, o Léo Gamalho, aquele que já jogou no Ceará, fez valer a famosa lei do ex e balançou as redes. Ao longo da partida, o Ceará tentou bastante. Foram 20 finalizações contra o adversário, mas nenhuma parou no fundo das redes. Faltou aquele famoso capricho na pontaria e com isso o placar ficou daquele jeito, Vitória 1, Ceará 0. E com esse resultado a situação do Ceará ficou bem complicada em termos de luta pelo acesso. Isso porque a distância para o G4 passou de 5 para 8 pontos. Só restam mais 15 rodadas, ou seja, o time não tem para onde correr. Ou o vovô arranca na Série B com uma série de vitórias seguidas, ou vai seguir na segundona por mais um ano. No próximo bloco, você vai entender a lei que proíbe entregadores de aplicativo de subir nos prédios para fazer entregas diretas nos apartamentos. E ainda a morte da menina Eloá, de 10 anos, que foi atingida por uma coluna enquanto brincava na rede com outras crianças. Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo,
não há esperança. A fome não se engana. Não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um novo programa que irá trabalhar para que cada cidadão possa se alimentar todos os dias. Um objetivo possível, mas que só pode ser alcançado com a participação de toda a sociedade. Prefeituras, entidades, empresas e a sua também. O combate à fome é um compromisso de todos e todas, principalmente de quem não convive com ela. Acesse cearasemfome.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo, não há esperança. A fome não se engana. Não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um novo programa que irá trabalhar para que cada cidadão possa se alimentar todos os dias. Um objetivo possível, mas que só pode ser alcançado com a participação de toda a sociedade. Prefeituras, entidades, empresas e a sua também. O combate à fome é um compromisso de todos e todas, principalmente de quem não convive com ela. Acesse cearasemfome.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Jornal da Cidade. Oferecimento Zenir. Em agosto é comemorado o Dia Internacional dos Superdotados. Pessoas com habilidades avançadas e que, por isso, necessitam de um acompanhamento diferenciado. Mas o problema é que a maioria das escolas não está adaptada para fornecer essa educação especial e inclusiva para alunos com altas habilidades. É hora de tomar vacina e a médica usa uma seringa. Muito bem, ela diz. Daniel aprendeu a ler aos 2 anos de idade. Hoje, aos 4, o menino é considerado superdotado. A mãe conta que suspeitou quando a criança começou a demonstrar habilidades fora do comum. Quando ele era bem novinho, 1 ano e 7 meses, ele começou, já sabia todas as letras, inclusive já sabia formar sílabas, né? B com A, Bá. Então, era uma coisa assim que a nossa filha mais velha, ela também tinha muito disso. Então, a gente achava muito normal, mas depois, né, que a gente começou a conviver com crianças, porque era bem na pandemia, quando foi liberado, né, a gente começou a conviver com outras crianças, a gente realmente observou que ele era diferente, assim, em relação ao desenvolvimento. A criança recebeu a confirmação da condição de altas habilidades neste ano. Passou por uma avaliação criteriosa com um especialista. O laudo confirmou a condição. Essa avaliação é conduzida com entrevistas, com testes, e se for uma criança em idade escolar, a gente vai até a escola também para conhecer. Dependendo da idade, a gente tem aí de 8 até 14 encontros, não é algo tão rápido assim. A neuropsicóloga explica que após a constatação, alguns ajustes na rotina das crianças precisam ser feitos e os pais devem ficar atentos. Uma criança de 4 anos, ela pode ter também determinados comportamentos e determinadas situações que são de uma criança de 4 anos. Então, você querer adultizar, às vezes, precocemente uma criança que não deveria adultizar, e também o cuidado, porque como ela tem interesses e ela tem um perfil muito diferenciado, ela pode acabar também se isolando muito.
E por isso que também os estudos falam que essa criança, quando cresce, ela tem mais probabilidade de sofrer ansiedade, sofrer depressão, ou seja, sofrer da saúde mental. Atualmente, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases prevê que as escolas devem se adaptar e fornecer educação inclusiva e especial também para alunos com altas habilidades. Caso a escola não receba, orienta-se que procure o Conselho Tutelar, o Ministério de Educação, as secretarias de educação estadual ou municipal, porque toda criança tem esse direito hoje assegurado. A presidente da Comissão de Educação da OAB Ceará defende a criação e fortalecimento de políticas públicas para a inclusão dos alunos com altas habilidades. Não basta a escola receber um aluno com alta habilidade se não tem um neuropsicólogo ou um neuropsicopedagogo para acompanhar e laudar a deficiência dessa criança, porque o difícil é esse laudo, porque nós não temos nas escolas profissionais habilitados. O Daniel iniciou os estudos no início do ano. Apesar de pequeno, ele já sabe o que vai ser quando crescer. Quando eu crescer, eu quero ser um médico. Boa. E olha, o prazo de inscrições para o Academia Enem foi prorrogado para o dia 20 deste mês. O QR Code está aqui na tela porque no GC+, a gente deixou o link para você que quer preencher o formulário e começar a assistir às aulas online e aos aulões no ginásio Paulo Sarazate. A iniciativa é destinada aos estudantes da rede pública que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e querem se preparar melhor para o exame ou outros vestibulares. Especialistas da mente humana estão preocupados com a saúde mental de crianças e adolescentes expostos às telas e às redes sociais. Além do aumento de casos de transtornos como o TDAH, pela primeira vez na história, os estudos mostram que a geração atual tem QI menor que o de gerações passadas. Em tempos tecnológicos e de realidade virtual, evento reuniu neste sábado especialistas para discutir o desenvolvimento da mente na infância e na adolescência, o impacto que telas e redes sociais podem ter no cérebro. Você já vê que a criança pequenininha ela já tem uma familiaridade ali de forma muito precoce com esses instrumentos. Isso é um primeiro passo para elas adentrarem no mundo das redes sociais de forma muito precoce. Redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea. Então, isso é uma preocupação. Para a criança pequena, né, o uso de tela é uma preocupação, porque tem uma correlação com o atraso da linguagem. A exposição excessiva às telas e redes sociais pode levar ao acometimento de doenças mentais. A gente vê que o adolescente ele ainda não tem um preparo para lidar com algumas questões que a rede social antecipa. Então a gente vê que questões de ansiedade, questões corporais ficam mais evidentes. Então é uma problemática que está se evidenciando cada vez mais no consultório. Então está saindo da esfera da família, passando pela esfera da escola e está caindo no consultório. Quando começa a chegar no consultório é que a gente vê que o problema realmente já está instalado. Pela primeira vez na história, estudos mostram que a atual geração, conhecida como nativos digitais, apresentou QI, coeficiente de inteligência, abaixo das anteriores. Isso tem preocupado cientistas que trabalham com a mente humana. Essa geração, a geração Z, foi a primeira geração em que o QI diminuiu nos testes de medida de inteligência. Então é uma geração que tem dificuldade no que a gente chama de função executiva. São as dificuldades de raciocínio lógico, planejamento, controle emocional, a atenção e a inteligência de forma global, que a gente chama de cognição. E agora a gente está tentando estudar e descobrir o que é que levou a isso. Mas os principais suspeitos atualmente são o excesso do uso de tela, o isolamento social que piorou muito por causa do período de pandemia que a gente passou, a dificuldade de encontrar outras formas de desenvolver o cérebro, além do uso de eletrônicos. Então as crianças têm menos acesso à arte, menos acesso à cultura. E, além disso, a redução da prática de atividade física. O aumento de diagnósticos de transtornos mentais, como o de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode ter relação com o ambiente virtual. Alguns transtornos, como transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, principalmente na adolescência,
aumento de índice de suicídio que dobrou nos últimos anos na adolescência, a piora aumento da quantidade de diagnósticos de TDAH, que TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses diagnósticos, eles têm uma relação direta com isso que está acontecendo, com esse isolamento social, com esse uso excessivo de eletrônico. Muito se fala do diagnóstico de autismo, se ele está aumentando também relacionado a isso, mas nesse caso influencia em como a criança vai manifestar o autismo. Então, até isso influencia. Se a criança já ia ter um diagnóstico de autismo, isso impacta na gravidade, mas provavelmente não no aumento da quantidade de diagnósticos. Especialistas em saúde da criança e do adolescente estudam como ajudar as novas gerações a ter uma vida saudável. Você educar uma criança, você promover um crescimento saudável, um desenvolvimento adequado, a gente precisa que esses pais estejam perto dos seus filhos, para que eles possam não só crescer em tamanho, não só se desenvolver neurologicamente bem, mas que eles possam ter também uma saúde mental adequada. Vamos saber agora quais são os destaques de logo mais no Jornal da Record. Boa noite, Cris. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da Um carro com 844 multas foi apreendido no Crato, região do Cariri. Somando as multas, IPVA e licenciamentos atrasados, dá mais de R$234 mil em débitos. De acordo com a polícia, o veículo estava estacionado e, ao verificar os dados, os agentes constataram o alto valor. Um homem de 26 anos chegou a se apresentar como proprietário. O Demutran rebocou e apreendeu o veículo, que só deve ser recuperado se houver pagamento das multas, taxas e despesas, como remoção e depósito, além de outros encargos previstos na legislação de trânsito. A lei que proíbe os entregadores por aplicativo de subir para fazer entregas nos prédios está em vigor desde o mês passado, mas a Associação de Condomínios questiona pontos na legislação. A lei aprovada na Câmara Municipal e sancionada pelo Poder Executivo prevê que encomendas feitas por aplicativo sejam entregues na portaria dos condomínios. A Josiane é consumidora e avalia a medida como positiva. E eu vejo isso como uma medida de segurança tanto para os condôminos quanto para o próprio entregador, né? Que a gente tem visto ultimamente tanto questões de furto dentro dos condomínios, como a própria segurança dos entregadores, né? Vendo, às vezes, as pessoas que pedem agredindo os entregadores. A Lei 11.381, de autoria do vereador Danilo Lopes, estabelece medidas de proteção aos trabalhadores de aplicativos de entrega e segurança dos usuários que residem em condomínios. Na maioria das capitais brasileiras já existe essa lei. Os condôminos ficam mais seguros por conta desse trânsito que existe dentro dos prédios e o entregador, ele acaba sendo beneficiado, porque o tempo que tem entre a subida e a descida, ele poderia estar fazendo outra corrida. Alguns condomínios de Fortaleza já se adaptam à nova lei. Neste, por exemplo, os moradores contam com a chamada sala de delivery. Aqui os entregadores deixam a encomenda e os condôminos fazem a retirada. Apesar de a lei proibir a entrada de entregadores nos condomínios, em alguns casos específicos é exceção, quando se trata de um consumidor com mobilidade reduzida ou necessidades especiais, sem que haja cobrança adicional. A gente está te sugerindo muito que quando você for pedir, né, já fazer o pedido e você tem alguma mobilidade reduzida, você já coloque essa observação no pedido, até para que o aplicativo entregador já saiba que você vai fazer aquilo. A lei não faz menção a entregadores de água ou gás. Por isso, o presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará orienta que os condomínios realizem um cadastro dos entregadores para garantir a segurança prevista na lei. A gente sempre sugeriu que os condomínios, né, cadastrem na sua região 2 ou 3 mercadinhos e onde os proprietários desse mercadinho cadastram, né, os seus entregadores, ou seja, quando for entregar uma água, o porteiro já sabe quem é aquela pessoa, já tem identidade, o CPF. Está sendo feito um trabalho em Fortaleza
já tem mais de 10 anos, 20 anos, que é a água também encanada. O presidente da associação reforça a importância do mecanismo para garantir a segurança de condôminos e entregadores, mas avalia que a lei deve ser aprimorada. Tem muitas entregas que não estão nessa lei, então é importante que a gente regularize e mostre para os vereadores como também a situação de cada condomínio, que o grande objetivo o que é? É exatamente proteger os dois lados. E a lei precisa aprimorar alguma coisa a mais para a gente poder deixar mais tranquilas as partes. O homem morreu e as duas filhas ficaram gravemente feridas em um acidente de moto na CE 060. A família foi atingida por um carro no trecho da rodovia que passa por Acopiara, no centro-sul do estado. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. As meninas foram socorridas pelo SAMU e levadas para um hospital da região. A delegacia de Acopiara investiga o caso. E um homem foi preso em Sobral após raptar o filho em São Paulo. Ele deveria ter levado o menino para a creche, mas isso não aconteceu. Ela viajou de São Paulo até a cidade cearense, no norte do estado, para reencontrar a criança. As informações estão com Jonas Deisson. Operadores do vídeo monitoramento da Guarda Civil Municipal aqui da cidade de Sobral auxiliaram a Polícia Civil a encontrar uma criança de 6 anos que havia sido levada pelo pai sem autorização da mãe, que mora em São Paulo. Após ser acionada pela Polícia Civil de São Paulo, a equipe de vídeo monitoramento passou a mapear nas câmeras as características do veículo utilizado pelo autor do crime, onde foi possível obter a localização do suspeito e as informações repassadas para a Polícia Civil aqui da cidade. A abordagem foi realizada na Avenida John Sanford. Em seguida, o acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil e vai responder pelo suposto crime de subtração de incapaz em liberdade. A criança estava desde o dia 11 de agosto em um abrigo aqui da cidade, sob os cuidados do Conselho Tutelar. Para chegar até o Ceará, a mãe da criança fez uma vaquinha nas redes sociais e arrecadou o dinheiro das passagens. A mãe e filho vão ficar hospedados em uma casa de apoio aqui na cidade, enquanto procuram passagens de avião para voltar a Montemor, onde vive com o filho. De acordo com a polícia, a criança foi levada pelo pai durante o período de visita no fim de semana e deveria ter sido devolvida à mãe na segunda-feira passada, o que não foi feito pelo pai. Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. Em Fortaleza, uma criança de 10 anos morreu enquanto se balançava na rede. Fernanda, a coluna de sustentação onde essa rede estava acabou não suportando, não é isso? Isso mesmo, Alexandre. Infelizmente, uma tragédia. A menina de apenas 10 anos, Eloar Cristina, morreu após uma coluna desabar sobre ela enquanto ela brincava com outras 2 crianças em uma rede no bairro Damas no último sábado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a pequena Eloá já estava sem vida. Antes, a avó já havia tentado reanimar a neta, mas sem sucesso. As 2 meninas, as 2 crianças que estavam com Eloá, ficaram em estado de choque. E a família, obviamente, que desoladas. Os vizinhos que conviviam com ela disseram que ela era uma criança muito amada, muito dócil. Infelizmente, uma tragédia, né? Uma criança que perde a vida. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Fernanda. E a seguir, PM condenado por chacina do Curió é preso nos Estados Unidos e a Justiça do Ceará pede a extradição. E tem ainda a prisão de um homem acusado de abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos na Bahia. Ele vivia no interior do Ceará com documentos do irmão.
Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo, não há esperança. A fome não se engana, não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado apresenta o Ceará sem fome. A Interpol comunicou hoje a prisão nos Estados Unidos do policial militar condenado pela chacina do Curió. O Antônio José de Abreu Vidal Filho mora nos Estados Unidos. Então, como serão os trâmites para trazê-lo de volta, hein, Fernanda? Conta pra gente. Olha, a prisão do policial militar aconteceu após a Justiça brasileira pedir a extradição dele aos Estados Unidos. Agora, as autoridades policiais norte-americanas e também brasileiras tratam da deportação de Antônio José de Abreu Vidal Filho, o policial militar que foi condenado a 275 anos e 11 meses de reclusão por participação na chacina do Curió. Crime aí ocorrido em novembro de 2015, para ser mais precisa. Ele é um dos 4 condenados pelos 11 homicídios, as tentativas de homicídio e também as torturas. Então aí, aguardando os trâmites legais entre as duas autoridades de justiça brasileira e americana para que ele volte ao Ceará e venha cumprir as penas aqui. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E um foragido da Justiça da Bahia foi preso quando chegava à academia, no Crato, região do Cariri. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Hugo de Leon. Demivaldo Peruso dos Santos, de 32 anos, foi preso em Crato pela Polícia Civil. Ele era considerado foragido da Justiça Baiana desde 2020, após ter estuprado uma menina de 12 anos de idade no município de Anagé, que fica no sul da Bahia. Após cometer o crime, ele fugiu após ter a prisão decretada e estava escondido, morando em Crato, com um nome falso, se passando pelo irmão. Os policiais de Crato cumpriram esse mandado, ele foi capturado, preso e está à disposição da justiça. Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável. Hugo de Leon para o Jornal da Cidade. Olha, para muita gente, hoje já é feriado. E em Fortaleza, quando o dia de folga combina com o sol, já sabe, né? Na praia. Com a transferência do feriado do Dia do Estudante da sexta passada para esta segunda, as amigas que estudam em colégios diferentes aproveitaram para se encontrar na praia. Sim, qualquer oportunidade de estar na praia, né? A escola prolongou e eu vim curtir aqui. E o feriado se prolonga até terça, com o Dia da Padroeira de Fortaleza, Nossa Senhora da Assunção. Com um movimento maior, esta barraca na Praia do Futuro já se prepara para os próximos. A gente já está saindo de julho e entrando o agosto com essa preparação, né, bem motivada, trabalhando bastante forte com essa parte de musical e gastronomia para o mês de setembro e atender aí esse feriado que vai vir também para a gente com certeza muito forte e vai ser de muitas expectativas também. No segundo semestre do ano passado, a população sentiu falta dos feriados prolongados. Neste ano, os feriados da Independência em setembro, Nossa Senhora de Aparecida em outubro e finados em novembro cairão em quintas-feiras. E essa possibilidade de estender as folgas movimenta a economia. Há uma movimentação maior, há uma circulação maior dessas pessoas diante de diferentes mercados, aproveitando esse momento que está propício com preços mais atrativos, com diversos eventos acontecendo nos decorreres desses feriados. E tudo isso gera emprego, gera renda, proporciona qualidade de vida para a população. O gerente deste hotel, na Praia do Futuro, relata que a ocupação chegou a 80% e já tem reservas para os próximos feriados. Geralmente, quando chega nos feriados, a nossa perspectiva é que o hotel ele fique assim, na previsão de 60% a 80%. O JC termina aqui, você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite para você e até amanhã. Eu estou entrando de férias e deixo vocês na companhia do Alexandre Medeiros. Então, pelos próximos dias vai ser assim. Uma boa noite e até a volta. Tchau, tchau.